cacete. Pronto, tá gravando. Agora não posso mais falar cacete. Webcam. Beleza, tá, estamos aí. Ó, Débora, chegastes. Então, tá gravando. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente retomar a aula anterior, que a gente está falando sobre cinética de enzimas. Ainda estamos explorando aquela mesma equaçãozinha de Michaelis-Menten ali, só que tentando brincar um pouco com o R. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é: bom dia, Débora. Abre o R. O RStudio. Pode ser o online também, tanto faz, tá? Abre o RStudio aí. Aí, no elenco de coisas aqui que eu tenho para colocar para vocês hoje, a primeira coisa que eu fiquei devendo para vocês é a ideia de projeto. Você montar um projeto no R. Débora, assim que você puder, me dá um chat, alguma coisa, dizendo que você conseguiu abrir o RStudio, tá? Pode ser o... Ah, já conseguiu? Ah, então beleza. Tá aberto também, Eric? Tá, né? Tá abrindo. Não, beleza. Tranquilo. Tá bem. Tá certo. Ah, eu não tô compartilhando. É mesmo, tem razão. Tela inteira. É verdade. Permitir. Pronto, agora eu tô. Débora, que frio que tá em Alfenas. Caraca. Você vem daqueles países nórdicos ali, né? Nossa, hoje foi... Eu dei comida pros cachorrinhos de manhã, mas não consegui limpar o cocô, não. Falei, deixa pra depois. Depois eu arrumo a garagem. Só consigo colocar comida e água e vazar. Um vento, né? Um vento forte. Aqui não tá não. O campus não tá não. Eu acho que vai também. 4 graus? Nossa senhora. Tá louco. Serra da Mantiqueira. Litoral? Ah. Aqui tá pesado também, viu? Nossa. Moçada, vamos fazer o seguinte. O que é um projeto o que é um projeto no RStudio? Só o RStudio tem isso. A ideia do projeto, que está dentro da concepção de reprodutibilidade em ciência, é a ideia de que você possa concentrar documentos, scripts, artigos científicos, pacotes, tá? Às vezes até pacotes, né? Dentro de um mesmo dentro de uma mesma pasta com um acesso unificado. Você não tem as coisas mais ou menos espalhadas. A gente discutiu isso rapidamente no início do semestre, dentro do conceito de reprodutibilidade, para que você possa reproduzir as operações que você está realizando, você tem que ter isso direcionado. É uma coisa até meio óbvia, né? É como você abre lá o teu Windows, abre o File Explorer e coloca uma pastinha escrito mestrado, por exemplo. Lá você coloca as coisas. Mas a ideia é que o RStudio ele consegue recuperar isso de forma que você não tenha que abrir, por exemplo, a pasta específica. Você abre apenas um arquivo e esse arquivo, quando ele abre, ele já abre direcionando o diretório de trabalho, né? Portanto, esse files aqui, ó, diretório de trabalho, diretamente para o projeto. Então, a ideia é mostrar para vocês rapidinho como é que você monta um projeto. Porque aí você pode colocar o relatório, é uma coisa mais otimizada. Alguma coisa parecido com esses programas que são autorais, comerciais, perdão, como o Orange Lab, como o Sigma Plot, como o GraphPad, que você
abre o arquivo, e na hora que você abre o arquivo, você abre uma série de, vamos dizer, de subarquivos, né, que estão ali dentro do programa. Com a diferença que, no caso do RStudio, ele não compromete outros arquivos que não o próprio arquivo do projeto. Ou seja, por exemplo, você tem um arquivo lá do Orange Lab, você tem um arquivo que abre um monte de subgráficos lá dentro, abre um monte de planilhas lá dentro. O Orange faz isso, né? O GraphPad acho que faz isso também. Se você tiver não sei se é lesão, né? Mas um problema na abertura, você compromete todos os demais arquivos, né? Não sei se já te aconteceu, não sei se você usa algum outro aplicativo. E no caso do projeto do RStudio, não, você não compromete nada. Ele simplesmente é uma forma de integrar toda aquela informação ali. Então, parar de falar e fazer. Para você montar um projeto, você dá File, New Project. Ou então você aperta o sinal positivo aqui e não faz nada não. Mas é File, New Project mesmo. Engraçado, será que é por aqui? Deixa eu ver. Ah, não, esse aqui ele faz um monte de coisa. Tá certo. Não, então é mesmo File, New Project. Save Work Image to salva, sei lá o que é isso. Quando você abre um novo projeto, ele te dá essa tela aqui. Então você pode abrir vou falar rapidinho, tá? Novo diretório é autoexplicativo. Diretório existente é autoexplicativo. Agora, controle de versão é interessante, não vamos discutir isso agora, mas é quando você, não sei se você já se deparou, você está numa planilha de Excel, você mesmo está montando planilha de Excel, só que a de hoje você não sabe se você acrescentou mais alguma coisa em relação à de ontem, você salvou com nomes diferentes, e aí você não sabe qual que está atualizado ou não, qual que é a que presta mais para o trabalho. Então, o projeto que envolve o controle de versão, ele instala uns pacotes que permite você ter sempre o mesmo projeto, mas poder comparar os scripts, por exemplo, um script que você fez uma semana atrás, o mesmo script que você está desenvolvendo há mais de uma semana, ele consegue fazer uma comparação. Você coloca lá, eu quero que você compare a versão de hoje com a versão desse mesmo script que eu fiz semana passada. É alguma coisa parecida com o Google Docs. O Google Docs faz isso. Ele tem uma possibilidade de você recuperar uma versão anterior que era mais funcional ou fazer comparações de versão. Mas isso aqui não vem ao caso. Vamos colocar então aqui num diretório. Você pode colocar num diretório novo. Eu vou colocar num diretório que já existe, porque é o diretório da aula de hoje. Então eu montei lá um diretóriozinho aqui da suposta aula número 15. Assim, ó. E aí eu vou criar o projeto. E aí você pode manter essa sessão aberta que você está trabalhando ou clicar em abrir uma nova sessão, ele vai abrir uma nova sessão. Como eu não estou com outra sessão, eu simplesmente crio o projeto. Ao fazer isso, ele reprocessa a informação e no canto superior direito aparece aqui o nome do projeto. Como eu não dei um nome específico, é o nome que aparece aqui. E se eu for na minha pastinha... deixa eu tirar esse Dropbox aqui. Se eu for na minha pastinha aqui, ó, aparece o projeto aqui. Tá? Então, uma vantagem talvez relacionada a isso, né? Uma das vantagens é a integração de ferramentas. A outra é a seguinte, vamos dizer que eu esteja, deixa eu pegar aqui, ó, sessão, eu vou encerrar meu projeto agora, ó, vou fechar meu projeto, fechei, então não estou mais com o projeto, você vai lá em canto superior direito, fechar o projeto, está sem projeto nenhum. Aí eu venho aqui a sessão e coloco o diretório, esse aqui, ó, FileSpan. Então eu estou aqui, ó, esse aqui que é o diretório raiz, tá vendo? É o home. Então eu estou no meu diretório raiz. Aí eu venho aqui e eu quero continuar trabalhando naquele projeto. Antes que eu esqueça, né, uma das vantagens também, quando você, no caso aqui vou abrir com o RStudio, olha só o que ele vai fazer. Ele vai abrir o RStudio, ele abriu uma nova sessão, tá vendo? Olha, abriu uma nova sessão. A sessão é tá aqui o nome do projeto, e ele já abriu com o FilePane, que é o FilePane do projeto. Então você pode criar uma pastinha aqui escrito artigo científico, outra pastinha escrito scripts, outra pastinha escrito relatório, alguma coisa nesse sentido. Então você consegue integrar, vamos dizer assim, várias informações, sem precisar sempre, que nós estamos fazendo desde que nós começamos a mexer com o RStudio,
Às vezes dá um pau na hora que você está rodando o script, aí você tem que vir assim, né? Session, setting working directory, choose directory, né? Aí você tem que sair procurando. E esse você não precisa procurar, já está integrado. Então essa é uma das vantagens de se fazer isso. Eu vou, inclusive, no cloud, exatamente, no cloud, exatamente. No cloud ele lista os seus projetos. Ele fala se você quer começar um outro projeto aqui, ó, new project. Então eu tenho aqui poucos projetos aqui, new project. Aí você começa um novo projeto, ele integra por ali. Mas você sabe que você pode, por exemplo, pegar o projeto, por exemplo, Folhas Café. Eu venho aqui em Folhas Café e faço download do projeto completamente. E aí eu jogo ele no meu desktop, no meu PC, né? E abro ele como se ele fosse um projeto convencional. Quer ver? Ó, download, salvo o arquivo, salvar o arquivo, sei lá, salvar o arquivo solto aqui, ó. Não vai me deixar salvar o arquivo solto. Vou fazer um teste aqui só rapidinho. Ó. Salvei o arquivo aqui. Aí eu salvei o arquivo, agora não sei mais como é que eu recupero o arquivo, como é que é mesmo? Vem pra cá. Foi? Não foi? Foi. Aí ele vem aqui, ó. Ele salvou. Tá todo aqui o projeto, ó, tá vendo? O projeto tá todo aqui com tudo aquilo que tinha, todas as pastinhas que tinha. Então é interessante. Mas realmente o Cloud ele faz isso, o outro faz desse jeito. Uma vez montado o projeto, agora a gente pode começar a trabalhar nele. Né? Qual que vai ser o projeto de hoje? O projeto de hoje a gente dá sequência àquele estudo de cinética enzimática, mas de certa maneira, como essa semana é a semana de inibição enzimática, né, eu tinha comentado com vocês, né, a gente vai ver inibição propriamente dita na sexta-feira. Hoje a gente vai usar umas outras ferramentas aqui de análise que são convencionais para vários outros estudos que não apenas a cinética enzimática, mas que também a contempla. Como? Primeiro recuperando a aula anterior. Ó. Então eu abri o script aqui e já está a aula de 14 de maio aqui. A aula de 14 de maio aqui está bonitinha. Então a aula de 14 de maio aqui está bonitinha. Deixa eu jogar um pouco para cá. Não sei se você consegue recuperar essa aula. O que a gente fez naquela aula? A gente montou uma curva de Michaelis-Menten, basicamente, computando um erro simulado, né? Deixa eu colocar aqui plot também, interessante, já jogar para cá, plot, jogar ele todo para cá. Computando um erro simulado, que é essa estrutura aqui, a gente fez um gráfico duplo recíproco e depois a gente trabalhou em cima desse gráfico para fazer um ajuste linear no braço, vocês devem lembrar disso, né? Utilizando esses aspectos de somatórias aqui. E a gente fez ele no braço, deu bonitinho e tal. Mostramos um pouquinho como que você informa, né, resultado, caso você esteja montando um relatório ou algo assim. E depois a gente fez o ajuste linear automático pelo R. Né? Quer dizer, isso tudo pode ser gerado numa porrada só. Sim, e nós entramos num outro negócio. A gente fez... A gente quis trabalhar em cima do uso do sistema gráfico, que é o sistema de plotagem graphics convencional. É esse aqui, ó, na hora que você olha os pacotes, esse sistema aqui. Ó, tudo isso aqui é pacote, né? GR. Eu acho que ele vai para aqueles que estão... Deixa eu ver se eu estou falando. Aqui, ó. Biblioteca de sistema interno dele. É aqui, ó. Graphics. Aqui tem aqui o nome. Tinha que diminuir a visão. Aqui, Graphics, que é o sistema de pacote convencional dele. Tá certo? E aí a gente viu que, por exemplo... Deixa eu tentar rodar isso daqui, porque recordar é viver, né? Pelo menos essa parte que vem aqui de baixo, se não me engano, que começa aqui. Aqui começa, na verdade, aqui, ó, plotagem. Aqui embaixo. SV, KM... Beleza. Aí o gráfico direto de Michaelis-Menten, isso. E aí a gente plota o gráfico, isso. O gráfico está plotado aqui. E eu não sei se vocês lembram, a gente colocou esses comandos aqui depois de muita dor de cabeça, que são os comandos de seta, né? Que você vai adicionando. Então você vai compondo o gráfico aos poucos, né? Quando a gente fez o duplo recíproco, qual que era a ideia desse aqui inicial? A ideia era mostrar
que você pode observar aqui que você tem uma distribuição de erros. Quando você faz o gráfico direto, cinética de Michaelis-Menten, você tem um espalhamento de erros que é uniforme. Quando você faz o duplo recíproco, que é esse daqui, então ele plota desse jeito, você já tem um espalhamento que não é tão uniforme assim. Você vê que a barra de erro fica um pouco mais elevada. Me lembro até que eu tentei evidenciar isso de uma forma um pouco maior, mas acabei não fazendo, né? Mas indicando o quê? Que você tem, do ponto de vista da cinética de enzimas e de todo e qualquer processo duplo recíproco que você conheça por aí, os erros eles se propagam à medida que você caminha nos eixos da abscissa e da ordenada. E precisa tomar cuidado, porque isso significa que, ainda recordando a aula anterior, que esses pontos iniciais aqui é que são os pontos mais confiáveis do gráfico. E que os pontos que parecem ser aqueles que estão, porque o nosso cérebro trabalha desse jeito, né, com a percepção que eles estão mais distantes no eixo, portanto eles cobrem uma faixa maior do eixo, são os mais confiáveis. E na verdade é o contrário. Existem outras linearizações, e aí eu vou começar então a abrir aqui a nossa amiga, que não era essa. Vou abrir a lousa aqui, ó. Existem outras linearizações. Esse negócio de ter o projeto aqui tem uma outra coisa interessante aqui, você pode fazer também no Windows, que é o seguinte: digamos que você esteja trabalhando num projeto lá ligado ao teu mestrado. Você cria um atalho na pasta específica lá. Você cria um atalho lá para o desktop, por exemplo, de tal maneira que quando você clicar naquele atalho, ele vai abrir o projeto já na pasta contendo todas as coisas, os gráficos que foram salvos, etc, etc. Mas isso é uma coisa mais ou menos óbvia de se esperar, né? Cadê o meu... Ah, tá aqui. Esse aqui. Então, vamos a cá. Cara, pode. Pode. No Cloud não. No Cloud parece que você abre um projeto por vez. Aqui você pode abrir vários projetos. Só que você não abre o projeto aqui, porque se você abrir o projeto aqui, ele pega esse projeto aqui e some com ele, né? Ele fecha e abre outro. Então você pode fazer duas coisas. Você pode vir em sessão, nova sessão, e aí ele vai gerar uma nova sessão do próprio RStudio. Eu não sei se dá para fazer isso no Cloud, honestamente, não sei. Teve que voltar para o anterior, então acho que no Cloud não deve dar. Mas aqui dá tranquilo. Aqui dá tranquilo. Por exemplo, eu tô nesse daqui. Aí eu quero ir para um outro projeto. Deixa eu ver onde é que eu vou para um outro projeto aqui. Agora eu já não me lembro mais de projetos. Não. Aqui, ó, por exemplo, vou abrir esse projeto aqui, ó. Então ele abre, você pode ver que ele abriu duas instâncias. A instância anterior que a gente estava e agora ele está abrindo a outra instância do outro projeto. Né? Então você consegue trabalhar no desktop, né, no PC, você consegue trabalhar com mais de um projeto aberto ao mesmo tempo. No online não, acho que é um projeto por vez mesmo. Mas de todo jeito é divertido. Ah, tá aqui. Lousa. Eu estava comentando com o Eric mais cedo. Eu não corrigi as provas ainda não. Eu vou corrigir para sexta-feira. A gente discute na sexta-feira, tá? Eu entrei e dei uma olhada assim meio que por cima hoje de manhã. Falei, não, vou deixar para sexta-feira para não confundir as bolas. Gente, falar em confundir as bolas. 18 de maio. Ajustes. A gente está discutindo cinética. E continuamos discutindo ajustes. Beleza. Então na sexta-feira a gente vai, o conhecimento empregado hoje a gente usa na sexta-feira para discutir um pouco de um lado numérico, como o Eric definiu, né? Numérico, não quantitativo, numérico, do trabalho que se faz na literatura com modelos de inibição enzimática. Né? Como é que os caras descobrem isso, como eles avaliam isso. 2 para cá.
Tá. Então a gente viu que um processo de ajuste natural são os processos de linearização. Linearizações. Né? E a gente viu que nessas linearizações você tem algumas vantagens. Para a cinética enzimática, as linearizações mais comuns que se apresentam é a Lineweaver-Burke, que a gente estava vendo, Lineweaver-Burke, que na verdade representa, recordar é viver, 1 sobre S, 1 sobre V. Aí você tem lá uma retinha assim, tá? Mas não é a única. Você tem outras como a linearização de Eade-Hofstee, que é também famosa. Nessa linearização, aqui você tem V, que é a velocidade, e aqui você tem V sobre S. Tá? E isso, ao invés de dar desse jeito, ele dá desse jeitinho aqui. Só simplesmente o contrário. Tem uma outra linearização muito comum, não são tão comuns quanto o Lineweaver-Burke, não aparece nos livros de graduação também, que é o oposto da de Eade-Hofstee. Então aqui você tem V sobre S e aqui você tem V. Tá? Tem outras, mas essas são as principais utilizadas em cinética e enzimática, e como eu disse para vocês, quando nós tivemos aula de interação ligante-proteína, interação ligante-macromolécula, o formalismo matemático empregado é o mesmo, mas os nomezinhos mudam. Mas o formalismo matemático é praticamente o mesmo, não vou dizer que é o mesmo. Bom, dessas três representações, a mais usada é a primeira, que é o chamado duplo recíproco, né? Que é essa aqui de cima, nas publicações. E ela é usada para você detectar os parâmetros enzimáticos recíproco. Os parâmetros enzimáticos KM-VM, ou CACAT, né? A gente discutiu alguma coisa de CACAT? Eu acho que discutiu, agora já não me lembro. Tá? Agora, essas outras são empregadas também. E dessas outras, essa daqui é a que tem o menor erro estatístico. Sabe aquele espalhamento de dados? Ela tem o menor erro, o menor espalhamento de erros, menor dispersão de erros. Dispersão de erro estatístico. Ao passo que essa daqui, ela apresenta, quer ver? Os erros dessa aqui que a gente viu, né? Eles se dão desse jeito assim, ó. É a primeira, essa daqui. Essa é a mais usada. Ah, tá. Essa é a mais usada. Os erros, a dispersão de erros se dá desse jeito assim, ó. Quando você pega essa de Hofstee, ela é doida pra caramba. A dispersão de erros dela se dá assim, ó. Enquanto a dispersão do duplo recíproco se dá apenas no eixo da ordenada, a de Hofstee se dá na ordenada e na abscissa. E a dispersão de erros da de Haynes é assim, ó. Ou seja, a de Haynes é a que tem a menor dispersão de erros. E a da Lineweaver-Burke é mais empregada. É a mais empregada. Só que ela tem uma das empregada. Só que ela tem das maiores dispersão de erros. Só que dessas três, se você observar, isso vai servir também para interação ligante-proteína, dessas três representações, duas ferem o princípio básico dos ajustes lineares. Quais são? Tadã! Segunda e a terceira. O Eric falou as últimas. Tem três, ele fala as últimas. Por quê? Não entendi.
As duas são iguais. Mas é engraçado, apesar das duas serem iguais, a expressão de erros é diferente. Impressionante isso. A de Haynes. Tá, mas por que que vocês acertaram? A segunda e a terceira são as que não deveriam jamais serem utilizadas se você for um purista, porque fere uma daquelas três princípios para ajustes lineares e também para análise de variância, que é a independência das variáveis. Você não pode ter uma variável dependente como sendo uma função da variável independente. Então você não pode ter o eixo da ordenada teórico como sendo uma função do eixo da abscissa. Então ele fere os ajustes. Mas, como a gente deve ver, essa I de Hofstede aqui, para ensaios de ligante proteína, ela leva um nome chamado de gráfico de Scatchard. Desde 1949. Se você digitar hoje Scatchard, sei lá, deixa eu pegar aqui Scholar, Google. Aí faz assim, Binding, Scatchard 2022, sei lá, uma coisa assim. Aqui, ó, publicado aqui, ó. Plot de Scatchard 2022, não sei o que. Aqui, ó, análise de Scatchard 2022, não sei o que, Scatchard, e por aí vai. E por aí vai. Mais de quase 5.000 resultados. Só que feito num gráfico em que você tem a diferença que você tem do ligand binding, ou seja, da interação ligante-proteína, é que aqui você faz, na verdade, como é que y sobre L, e aqui você faz y, aonde y vai ser igual a um número de sítios de ligação na proteína. Essa acho que é a única diferença. Espera aí que abriu minha porta aqui. Abriu a porta de novo? Tem que ficar lá de fora, agora que eu vi. Ó, seu Gabriel, tudo jóia? Mudou? Tudo jóia, tô aqui na aula. Agora deu certo. Agora deu certo. Agora deu certinho. Oi? Exato, também. Tá muita gente no campus não, sabe? Tem muita gente não. Mas o pessoal tá chegando, sim. É, no horário que eu cheguei tava um vento frio, não tinha quase ninguém não. Bom, tá, beleza. Aí, qual que é a ideia? Por que eu estou colocando isso? Porque essas linearizações, elas são os modos pelos quais você normalmente arranca parâmetros enzimáticos com mais facilidade, como eu tinha mencionado para vocês antes, né? Agora, você pode arrancar esses parâmetros enzimáticos de uma forma direta. E essa forma direta é chamada ajuste não linear. Tá? O ajuste não linear ele é um pouco mais complexo na sua origem, mas ele permite a gente trabalhar. Perdão, ele permite a gente trabalhar com, vamos dizer, os dados diretos sem a necessidade de qualquer transformação. Porque o que ocorre aqui, para você evitar o espalhamento de erros, eu só mencionei, mas acho que eu não abordei, é que você aplica um peso. Então, se você aplicar um peso, você tende a gerar um gráfico que tende a ficar com uma redução, ou pelo menos, se não equânime, uma redução na distribuição dos erros. Tá? E aí vai depender do peso. Aí a gente trabalhou de um jeito interessante, que foi a montagem aqui, né, desse malucão aqui, né, fazendo esses gráficos de erros. Então, se você, a gente trabalhou de um jeito no qual a gente mostrou como que você plota o gráfico basicão e como que você coloca essas setinhas, essas barras de erros, né, nessa representação.
Esse é o sistema gráfico convencional. E eu me lembro muito bem da sexta-feira passada que eu me confundi todo aqui, tive até que pegar uma cola, inclusive, porque eu não estava conseguindo achar o comando correto para fazer isso. O R é cheio disso, né? Tem esse pequeno probleminha. Só que esse sistema gráfico ele não é o sistema convencionalmente empregado em publicação científica para quem usa o R. Você tem um outro sistema, que é um sistema que eu já pedi para vocês instalarem no computador, e que você vai ver, Débora, que se você já não instalou, no online ele instala em 2 segundos, mas no computador, no desktop, ele demora um pouco mais, que ele é chamado ggplot2. Tá? Ele é chamado ggplot2. Então eu vou pedir que vocês instalem, se já não instalaram isso, tá? Que instalem esse sistema para eu falar e a gente plotar usando esse sistema um pouco diferente aí. Então, no caso, como é que vocês vão fazer? Recordar é viver, né? Estando no online ou estando fora dele, você vai em pacotes, install e só digita ggplot2. Opa. Já está instalado, ó, ggplot2. Ele já acha, aí já, pum, manda instalar. Aí eu vou montar uma aula, essa aqui é a aula 18 de maio, né? Então vamos montar aqui uma aula de 18, essa 14 de maio. Então vamos montar um script de aula, opa, salvar aqui. Salvar como aula 18 maio.r. Bom, aula 18 de maio.r. Sei lá, ajustes em cinética. Só uma continuação, né? Na verdade, isso aqui é praticamente uma continuação. Tá instalado, Eric? Ah, já está instalado. Beleza. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar esses mesmos dados aqui que a gente plotou e vamos tentar plotá-los. Tá aqui, né? Plot. Vamos tentar plotar essa mesma informação utilizando o outro. Então aqui é o duplo recíproco, essas são as setas. Então para isso a gente faz o seguinte, a gente pode pegar do dia 14, se vocês não tiverem eu passo para vocês aqui agora. Vou pegar isso aqui, vou colocar aqui e vou pegar esse aqui de baixo. Posso pegar esse de baixo novamente, repetir o bichinho, colocar aqui. Se vocês não tiverem, primeiro eu vou rodar isso aqui para ver se vai dar certo. Parece que deu certo, ele só ficou um pouco diferente porque é um erro, o erro estatístico mudou, né? E aí eu coloco aqui, estou passando para vocês ali no chat. Então, na verdade, o que você tem, as 3 primeiras linhas, você tem a definição, a equação, gera negócio, e as outras 3 você plota. Isso porque a gente plotou só com as setas, né? Só com setas. O outro sistema, eu vou chamar do sistema, sei lá, plotagem por ggplot2, ele vai exigir primeiro que você chame a biblioteca ggplot2. Opa, ggplot2. E aí você pode utilizar essa informação ou você pode colocar também a informação require ggplot2. É praticamente a mesma coisa em computador moderno. Tá? É praticamente a mesma coisa. Vou colocar aqui ou require. Então ao fazer isso você chama o pacote. Simplesmente ele deve demorar um pouquinho ali, não sei para chamar, mas aí você chama o pacote. Esse pacote ele funciona de um jeito um pouco diferente. Não sei se eu coloco isso aqui por aqui. Acho que nem precisa colocar por aqui. Não. Ele funciona um pouco diferente. Ele funciona, eu já comentei com vocês, na forma de camadas. Então, em vez de você colocar, você faz o plot e depois você acrescenta alguma informação àquele plot, o sistema gráfico ggplot2 ele segue algo que eu tinha comentado com vocês. É chamado aqui, ó, gramática de gráficos. A gramática de gráficos é um livro.
Gramática de gráficos é um livro. Não era exatamente o que eu queria. Talvez eu consiga pegar, sem ser o livro, eu consiga pegar essa informação, jogar essa informação aqui e verificar de outra forma. Gramática de grafos, gramática de grafos, gramática de grafos, gramática de gráficos, Lee Wixon, Google Books, tudo Google Books, ó. Comprehensive Guide. Esse aqui parece interessante. Ou esse aqui, ó, gramática de gráficos. Ela parte do pressuposto, como se você estivesse no CorelDRAW, por exemplo, ou no Photoshop, e você vai colocando camadas. Então uma camada são os eixos, a outra camada são os pontos. De repente uma outra camada é uma linha. Uma outra camada é um ajuste não linear. E essas camadas elas se integram todas, sabe? Deixa eu ver aqui se ele menciona algumas dessas camadas. Aqui já é meio doido, né? Não, não gostei disso aqui não. Essas aqui são as camadas, são chamadas camadas. Ó. Então ele tem uma camada de dados, onde estão, obviamente, a sua planilha de dados, um mapeamento, quem é X, quem é Y, transformações estatísticas, o tipo de gráfico que você utiliza, chamado GEOM. Então, GEOM é um geoma. Geoma é um conceito antigo dessa noção de gramática de gráficos. Tá? Ajustes, escalas, sistema de coordenadas, faceting. Faceting é quando você pega os seus dados, principalmente dados multivariados, e consegue colocá-los todos numa representação, dividindo em painéis. Cada painel representando um subgrupo, por exemplo. Tá? Essas são as camadas principais. Eu até tinha alguma coisa desse jeito aqui. Eu acho que eu tinha alguma coisa desse jeito aqui. Deixa eu ver. ggplot2. Documentos Google. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Isso. Aqui, ó. Aqui é meu. Como é que aumenta aqui? Aqui, ó. Combinação de 7 camadas. Camada de cores, fontes, formatações, coordenadas, visualização de subconjuntos. Esses geoms que eu falei para vocês, por exemplo, ó, quer ver? Ó, os tipos de geoms que você pode ter. Geom, ggplot2, geom, function reference, geoms, ó. Tudo que aparece aqui, ó, geoma, beeline, geoma, galar, são os tipos de gráfico, ó, coluna, contagem, nada, boxplot, que é um gráfico estatístico muito famoso, gráfico de contorno, contagem, densidade, nossa, um monte, barra de erro, função matemática, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são, e aqui aparece do lado direito, aqui, ó, do lado direito aparece o jeitinho deles, tá vendo? Gráfico, barra, linha, distribuição estatística. Então ele é muito mais completo, talvez até mais complexo em função disso, mas ele permite você fazer muito mais coisa também. E ele gera, como eu vou tentar ilustrar para vocês, um material de publicação mais agradável do que esse que a gente colocou aqui. Tá? Então, a primeira atividade seria o seguinte: vamos tentar plotar esse mesmo gráfico utilizando o sistema do ggplot2. Aí você faz o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é escrever ggplot, tá? E como está mostrando aqui nesse referenciamento, nessa referenciação, sei lá, é uma função, e ele vai te pedir basicamente os dados aqui, ó, os dados e o seu mapeamento. Bom, para isso a gente tem que saber quais são os nossos dados. A gente define os nossos dados, a gente tem o S e tem o V, né? Mas a gente não definiu esses dados, então acho que é interessante a gente definir primeiro esses dados. Deixa eu ver aqui, ó, insert. Tá. Engraçado. Tanto faz aqui. Então, para definir os dados, nós vamos pegar o S e vamos pegar o V. A gente já tem a definição do S e do V aqui em cima, né? Pau, pum. A gente só precisa disso. E tinha que ter o erro também, né? A gente podia também simular um erro aqui para fazer a barra de erro. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez aqui essa barra de erro. Ó. SV, arrows. Tá, vamos fazer então diferente assim. Ó. Vou colocar assim, já vou colocar o duplo recíproco. Então S1
vai ser igual a 1 sobre S. E V1, aquela história de que o R não gosta que você coloque o número na frente, vai ser igual a 1 sobre V. Então aqui eu tenho duplo recíproco. Opa, eu tenho nada, tenho uma confusão aqui. Ó. V1 igual a 1 sobre V. Então aqui eu defino os dois. Tum, tum. Bom, agora eu estou pensando aqui uma outra coisa. Aqui a gente conseguiu fazer aqui as setas desse jeito, né? Como é que a gente ficou com o erro? A gente fez o erro assim. O erro foi definido como 1 sobre V mais 0,05 vezes 1 sobre V. Acho que é isso, né? Então a gente pode definir o erro como sendo da mesma maneira que a gente definiu aqui, né? Seria esse 1 sobre V, ou seja, V1 vezes 0,05 V1.005. Deixa eu ver. Pum. Pau, pau, pau. Se isso for certo, se eu colocar o erro aqui, eu vou ter alguma coisa aqui. Ó. Tá aqui o erro. Foi criado o erro. Desculpa, Eric, você falou, mas está muito baixo. Não escutei, não. Não, na verdade o que ele faz é o seguinte aqui, ó. Ele está fazendo... Essa instrução está fazendo assim. Ela está fazendo x, y, y menos o erro, y mais o erro. Basicamente isso. Só que a gente está definindo aqui o erro, se você observar, x, isso aqui é x, isso aqui é y, esse aqui é x novamente, desculpa. Aí ele coloca o x novamente para colocar o erro, né? E agora o y é definido, a seta para cima está sendo definido como y mais um percentual do y. E a seta para baixo está definida como y menos o percentual do y. Entendeu? E aí ele coloca lá o comprimento, né, e tal, e coloca o ângulo. Mas primeiro, essa definição aqui que foi importante. Então eu vou pegar essa definição aqui, ó, do jeito que ela está aqui, isso. Vou copiar ela aqui embaixo. E aí vamos dar uma distância aqui como sendo a distância da aula do dia 18. Então, sei lá, início dia 18. Sei lá, dia 18. Se bem que isso aqui a gente fez a mesma coisa, a gente só pegou e copiou ali, né? Então, aqui eu estou definindo, a gente definiu os parâmetros, né? Pá, pum, pei, pá, pum. Beleza. E agora a gente pode criar os dados, porque isso tudo era para criar os dados, né? Então eu posso criar os dados chamando, sei lá, de dat. Eu vou chamar aqui meus dados, então vai ser, lembra daquela história? Data.frame. E aí eu faço S1, que é o X, V1, que é o Y, e o erro, que é o erro associado. Ah, olha, tá certo, porque é o erro naquele negócio, isso. Então se eu por acaso agora pegar para observar aqui no ambiente, o dado foi gerado aqui, ó. Olha lá o dado. S1, V1 e o erro associado. 7 pontinhos. Até que o erro está pequeno, né? Até que não muito. Esse aqui é 5%. Ah, claro, 5%. O erro é 5%. Coloquei 0,05, só pode ser 5%. Conseguiu alguma coisa nesse sentido? Quer que dá uma... Passei para vocês no chat. Onde é que tá o babado aqui? Agora já me perdi todo. Onde é que eu tô? Onde eu tô? Aqui, ó. Beleza, tá aqui. Nossa. Meu gráfico encolhidinho, coitadinho. Bom, e aí, como é que a gente constrói então? A gente define os dados. Agora a gente já tem os dados, né? Você pode escrever data igual, ou então você não escreve nada, só escreve os dados. Acho que por uma questão de entender, né, qual que é o parâmetro que está sendo colocado, coloca o data igual, mas ele entenderia se não fosse isso. Então meu dat é dat. E aí você vai colocar o seguinte termo, AES.
AES quer dizer Statics, é o mapeamento estético, quem é X, quem é Y, e se existe mais alguma informação que você precisa colocar ali, tá? Para aquele geoma. Então, isso você vai ter que abrir também um parênteses. Então, vou colocar aqui que meu X vai ser o S1 e que meu Y vai ser igual ao V1, só isso, tá? Só isso daqui é suficiente. Se você rodar isso daqui, ó, você vai ver que ele já vai rodar esteticamente um padrão um pouco diferenciado aqui do gráfico. Você vê que esse padrão gráfico ele é um pouco melhor até, sem nenhum ponto colocado, do que esse daqui, né? Do que esse daqui. Agora eu estou na dúvida se funciona o Xlab e o Ylab. Eu acho que funciona o Xlab e o Ylab também. Mas não nesse momento. Tá? Conseguiu chegar até aqui? Tá. Então agora que você começa a colocar camadas. É agora que você começa a colocar camadas. Então para colocar camadas, você pode dar um mais lá no final e dar acho que é Enter, né? É Enter. Enter que aí ele já faz indentação. Ele faz indentação e agora você vai colocar o ponto. Bom, então o ponto eu vou colocar geom. E aí ele te dá várias opções, tá vendo? Olha quantas opções. Cada uma das coisas que ele está listando aqui, não, é onde aparece geom. Aqui, ó, geom violino, tile, cada um desses daqui é um tipo de informação diferente, normalmente associada a, vamos dizer, a alocação do gráfico ali. Então esse geom vai ser o quê? Vai ser um geom point. Oi, coloquei aqui embaixo. E não precisa colocar nada mais, só coloca geom point. Toda vez que você colocar essa informação de geom, você coloca entre parênteses. Roda isso. Vê se você obtém alguma coisa parecida. Foi? Deu igualzinho. Não, nós colocamos... entendi. Sabe por quê? Esse que é o lance. Exato. Ele considera na alma desse sistema gráfico que você colocou já o que ele chama de mapeamento estético do gráfico. Quem é X, quem é Y, às vezes até quem é erro, ele é muito interessante para fazer gráficos simples, mas ele é tão mais interessante até, e aí ele é bem superior ao sistema convencional Graphics, para você fazer gráficos multivariados, ou colocar várias curvas, várias barras, ou coisas assim. Tá? Porque ele gera... Com o seu? Não, com erro, vamos testar assim. Mas antes de testar com erro, vamos colocar algumas informações. Olha como ele é mais intuitivo. Eu quero colocar uma cor azul. Testa. Além de colocar uma cor azul, eu quero colocar um tamanho de 1.5. Aqui não ficou muito diferente. Vou colocar 2.5. Agora ficou. Ou 5, sei lá. Não, 55 não. Saiu 55. 55. Fica bonitinho, né? Mais legal. Se bem que esse não, ficou feioso. Nossa, vou deixar 2. Aí, mesmo nesse ponto, eu quero mudar uma outra coisa. Eu quero colocar um parâmetro chamado alfa. O parâmetro alfa é um parâmetro de visibilidade. Se você colocar alfa igual a 1, que é o máximo, ele só faz, ele faz a visibilidade máxima. Se você colocar a 10ª parte disso, ele faz a mínima. Olha o que acontece. Olha que bonitinho. Então, vamos dizer que eu quero colocar nesse ponto metade só da visibilidade. Olha, ele fica um azul que não é um azul muito forte, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso aqui você colocou uma camada. Isso aqui basicamente foi o ato de se colocar uma camada nele. Você pode inclusive colocar agora a barra de erro. Então vamos lá. Vamos colocar a barra de erro. Você dá um mais, entra novamente e aí você dá geom. E esse geom é o error bar. Esse primeiro que aparece aqui. Error bar. O que você precisa desse error bar? Apesar de ter esse monte de informação aqui, você precisa de uma coisa mais simples. Você precisa de um y mínimo e um y máximo. E então você faz assim, y mínimo vai ser igual a V1
menos o erro. E y máximo igual a V1 mais o erro. E está lá, a barrinha colocada lá. Uhum. Não tem o que? Identificação? É esse. Você colocou no mapeamento estético, você colocou o erro. Ah, tá, mas aí ele tem que entender o que, que é o erro, né? Entendeu? Quer dizer, ele não vai entender o que, que é erro, erro, a palavra erro, o termo erro. Então você tem. É, é, na verdade aqui eu acho que você consegue colocar essas definições aqui, ó. Deixa eu ver se isso é verdade. Se eu gerar desse jeito e fizer o... Olha lá, aí eu consegui, você viu? Quer dizer, eu peguei a definição quem é y mínimo, quem é y máximo e joguei no mapeamento estético principal. Aí ele encarou. Tanto encarou que se eu colocar aqui... A gente gosta do tal do magenta, né? Bota magenta aqui, ó, ele vai fazer magenta e vai ficar... tá? Deitado. Ah, tá magenta. Então tá, vou manter aqui o anterior. Cadê? Agora deu pau. Foi só mexer, deu pau aqui. Ah, tá, porque eu não defini o erro aqui, ó. Então tá definido o erro. E da mesma maneira que você definiu agora, olha como já ficou diferente, né? Para você definir. Primeiro ele é mais intuitivo, porque você vai colocando as camadas. Um mapeamento de eixos, o ponto, a barra de erro. Quando a gente construiu o outro, ele era bem maior. Você colocou o ponto aqui, né? E depois você teve que fazer um comando complicado para você definir a barra de erro para baixo, um comando complicado para você definir a barra de erro para cima. Aqui já foi uma... Oi? Não, é verdade. É verdade. Ele serve. Ele serve muito bem. É prático, mas esse tipo de sistema é um sistema do ggplot é mais intuitivo e é mais elegante. Inclusive você consegue colocar cor, por exemplo, color igual a, sei lá, green. Isso você vai mudando, ó. Vai criando uma estética diferente para a representação do gráfico, certo? Se você quiser uma linha no meio, perfeito. Dá mais uma camada. Faz mais um. Oi? Isso. Faz uma camada. Você faz assim, geom. E aí você pode colocar line. Só coloca entre parênteses. Vamos ver o que dá. Pum. Aqui no caso ele ligou os pontos. Ele não fez uma tendência, né? Tendência é uma outra coisa. Vou mostrar para vocês o que ele faz como tendência. Aqui ele só ligou os pontos, tá vendo? Inclusive ele disse que tem um erro em algum lugar. Cadê o erro? Por que tem um erro? Está dizendo que tem um erro. Engraçado que ele disse que tem um erro, mas ele fez o gráfico, né? Estranho. Deixa eu ver se eu salvar. Ah, não, salvei, ele sumiu com erro. Essa eu não entendi. Mas tudo bem. E aqui, ó, você pode fazer também, ó. Agora olha só que legal. Além de você colocar você pode colocar uma cor diferente, sei lá, colocar a cor aí orange. Pode colocar uma cor diferente. Ó. Agora você tem, olha que representação mais maluca que você tem. Você pode colocar uma espessura. Você pode colocar um size igual a 2, por exemplo. Nossa, ficou exagerado, né? Grandão. Mas você vê que você pode ir trabalhando. 1.5, quem sabe? Grandão também. Vou colocar 1.2. Ou melhor ainda, vou colocar 0.5. Vou colocar metade, depois explico o porquê. Tá? Bom, você fez um desenho bacaninha. Agora, igual você tinha falado, Érica, a gente poderia colocar uma tendência. Esses negócios se repetem, tá? Quer dizer, cor, tamanho,
alfa, isso tudo se repete. Se você se repete, que eu digo assim, você pode empregar esses mesmos parâmetros para o mapeamento estético global. Deixa eu ver se eu consigo representar isso de alguma forma. Pode ser, por exemplo, geom point. Geom point, está aqui, ó. Então ele cria o gráfico de pontos, né? Dados, stat, tapá, papá, overplot. Aqui as estéticas. Esse aqui são os, opa, perdão. Esse aqui são o que ele chama de parâmetros estéticos. Então olha só, você coloca. Isso não é só para o ponto. Isso é para o ponto, para a coluna, para barra, para tudo que você for compondo. Você pode colocar um preenchimento, dependendo do tipo de. Por exemplo, você está fazendo um gráfico de barras, você coloca preenchimento. Né? Você vai preencher o gráfico de barras com alguma coisa. Você pode colocar, no caso do ponto, você pode colocar o shape, quer dizer, a forma do ponto não é necessariamente aquela. Deixa eu ver se eu consigo representar isso. Por exemplo, você vem aqui em ponto, e aqui eu coloco shape, shape igual a 2. Deixa eu ver o que vai dar. Ó, mudou, ficou triângulozinho. Manja? Então são size, stroke, quer dizer, todas essas informações, cada geom ele pode conter. E, é claro, dependendo do geom, essas informações podem ser mais variadas ainda. Outras informações podem ser variadas. Agora vamos colocar nessa zona toda, vamos colocar aquilo que o Eric sugeriu, que seria uma tendência, uma linha de tendência, né? Então você faz assim, ó, geom, você coloca smooth, só isso aqui, smooth. Coloca entre parênteses. Roda. Ih, tá. Olha lá. Não deu erro não. Ele simplesmente assumiu. Olha só que legal que ele colocou. Não sei se vocês conseguiram obter alguma coisa assim. Ó. Essa mancha é a dispersão de erro padrão em cada um dos pontos. Tá? Então ele faz um ajuste. Ele fez um ajuste linear. Ele fez automático. Inclusive deve ter aparecido para vocês a seguinte informação. Deixa eu ver aqui. Usando o método Loess e a forma y e x. Tá? Ele fez, se você observar essa tendência aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Ela não é uma linha reta. Simplesmente, como você não disse nada para ele fazer, ele está encarando somente que ele vai passar um trend, né, passar uma linha mais próxima possível dos pontos, baseado num algoritmo de minimização interno ali. Mas que você não disse para ele que era uma linha reta. É uma outra coisa chamada likelihood. Agora esqueci, minimum likelihood, uma coisa assim. Então, por exemplo, essa mancha indica que nessa área aqui você tem a maior dispersão de pontos do que, por exemplo, nesses nós, nesse próximo ponto aqui. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas você pode modificar isso aqui, você pode tirar essa mancha. Você pode tirar essa mancha dizendo assim, ó, erro padrão, SE, igual a false, ou seja, é falso. Você não quer essa mancha. Roda. Ao rodar, você vê que ele já não aparece mais com a mancha. Aparece. É uma dispersão de erros baseado num algoritmo de minimização chamado likelihood, não sei o que, interno. Tá? Beleza. Só que a gente não quer isso, a gente quer uma reta. Então, se a gente quer uma reta, você pode colocar assim, ó, method igual a, abre aspas, LM. LM é Linear Model, que a gente viu na sexta-feira passada, quando fez o ajuste do dado cinético. Pum! Agora você vai ver que... Ó, agora fica uma retinha tranquilinha. Tá? Essa retinha tranquilinha, inclusive, você pode mudar mais coisas. Você pode falar assim, olha, eu quero... Pode deixar a cor azul, né? Mas eu quero diminuir o tamanho dela, então vou colocar 0.5. E eu quero fazer outra coisa, eu não quero uma linha contínua, eu quero uma linha pontilhada. Então você escreve line type. Eu mostrei algumas características dos geomas do ponto, né? Algumas características do geoma do ponto. Mas se você, ao invés de colocar ponto, você colocar, para ele procurar informações sobre geoma de linha, é claro que ele vai dar outras
possibilidades estéticas, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Estéticas. Aqui, ó, line type, tá? Que é o tipo de linha que você quer. Que aqui no caso eu posso chamar de 2. Ele vai encarar o 2 como sendo pontilhado. Mas não precisa decorar. Você pode colocar entre aspas e escrever dotted. E aí tem uns 5 tipos diferentes, tá? Uns 5 tipos diferentes. Então você vê o nível de sofisticação que você consegue nesse sistema de plotagem, né? Ele é mais elegante. Ele é bem mais elegante em termos de vamos dizer, de alocação, né, de informação. E ele é mais intuitivo também. Fazer isso utilizando o método interno do próprio R é uma trabalheira do cacete, com perdão da palavra, tá? Porque aí você tem que adicionar linhas, adicionar isso, adicionar aquilo, e no caso aqui você tem um comando que inclusive nem é um algoritmo propriamente. Se você prestar atenção, o que ele está fazendo é somando algoritmos isolados, né? Colocando na forma de camadas. Aqui se bobear dá até para botar uma... Quer ver? Ó? Se bobear aqui dá para botar até uma... Ué, por que ele não fez isso aqui? Não sei. Dá para colocar uma... Ah, já sei, porque eu não coloquei um mais, né? Dá para a gente colocar um outro geom, por exemplo. Você colocar um geom de coluna. Coluna. Aí vai ficar doido. Aí, ó, botou as coluninhas lá, ó, representando. É claro que aqui ele, né, vamos dizer assim, não tem muito porquê colocar essas colunas, mas só exemplificando que você pode ir somando camadas atrás de camadas, camadas, entendeu? Então esse aqui é um sistema tem uma amplitude maior. Se você, por exemplo, colocar ggplot2, só isso, e começar a ver imagens, aí você vai para um mundo, olha só, a produção de imagens aqui de publicação científica. Olha aquela manchinha nesse aqui, ó, aquela manchinha, uma característica Aliás, engraçado, como é que ficaria a dispersão dos nossos erros aqui? Deixa eu tirar esse geom call aqui, que realmente ficou feioso, né? Vou colocar aqui LM, aqui, né? Aqui. Então vou colocar SE, que é o erro padrão, igual a true, que aí é a lógica booleana. Ah, ele colocou também, mas você vê que a dispersão de erros que ele colocou é pequena, né? É claro que nessa sopa de gato aqui, você pode ir omitindo coisas que possam ser menos interessantes. Por exemplo, eu não quero linha. Então, se eu não quero linha, eu quero só a regressão. Então, eu quero a barra e quero só a regressão. Então, eu coloco um hashtag ali e rodo. E o legal é que, por exemplo, se eu rodar aqui, deixa eu ver se funciona se eu rodar no último. Ó, funcionou, tá vendo? Eu rodei na última linha aqui, ele pegou todo o gráfico. Em vez de dotted aqui, vou colocar linha contínua. Acho que não sei se é contínuos. Vou colocar tipo 1, fica mais fácil. Tipo 1. Sério? Não rola? Pelo amor de Deus, cada coisa que acontece na vida. Tenta jogar isso aqui para ver se vai rolar no seu. Porque às vezes é uma coisica de nada lá. Eu tirei, porque eu coloquei em verde aqui para tirar a linha. Falei, não, fala que a linha com ajuste linear não compensa muito não, né? Agora, você veja o seguinte, ele aplicou, até o gráfico ficou bonitinho, tirando essas barras de erro verde aqui, ó. Essa barra de erro verde aqui, tá? Existe um modo apropriado de você colocar, inclusive, os textos, mas se não me engano, se não me falha a memória, aonde você mapeia a estética dele, eu acho que ele vai aceitar se colocar xlab, não tenho bem certeza. Vou testar isso aqui, ó, 1 sobre S. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Não, não aceitou, ele não aceitou. É uma outra, é um outro, não é xlab, ai, como é que é, gente? Tentando lembrar aqui.
Esse aqui é qual? Esse aqui é do Plot Basics. Não, mas esse aqui é o básico. Deixa eu for aqui no... Ai, como é que é? Tem um comando próprio para isso. Cadê o ponto? Nossa senhora, aqui tá difícil. Deixa eu colocar geonPoint de novo. geonPoint. geonPoint. Ele tem um... Devia estar lembrando disso, agora esqueci. MPEG, WT, Color. Inclusive ele faz essas coisas. Depois você pode brincar, por exemplo. Ele tem um determinado conjunto. Isso aqui é um conjunto multivariado. Esse conjunto tem várias coisas aqui. Ele fala para separar por cor por um determinado subgrupo. Quer dizer, isso aí dificilmente você vai conseguir fazer isso com outro aplicativo. Né? Esse banco de dados é um banco de dados. Não, dificilmente você vai conseguir fazer isso com qualquer aplicativo. Ele tá separando pelo número de cilindros. Isso aqui é como é que é o nome do negócio aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. MTCars. Ele chama MTCars. Não sei se eu puxo isso só para exemplificar aqui. Deixa eu ver. MTCars. Nossa senhora. Aqui, ó. É um mapeamento. Deixa eu colocar um outro comando, fica melhor. Head MTCars. Já é interno, é um banco de dados interno do R, que ele pega esse MPG, não sei o que é, mas cilindro, número de HPs, peso, velocidade, não sei o que, de uma série de automóveis. De uma série de marcas de automóveis. Então ele é um dado multivariado. Tá? E ele é muito utilizado para exemplificar o potencial. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, que é interessante, digamos que você definiu isso aqui como... Você pode definir essa estrutura toda como sendo um plot. Ó, meu plot é esse aqui, P. Esse aqui é meu plot. E agora você pode fazer aqui embaixo um P mais, e aí você vai colocando outros geomas. Foi o que ele fez aqui, inclusive, né? Ele colocou P mais geom mudando a cor. Ou mudando a forma. Olha só, ele separou mudando a forma. Separou mudando o tamanho. Quer dizer, cada subgrupo com um tamanho representado de forma diferente. Né? Usou o alfa também. Por aí vai. Ó. Você tem isso só na parte dos pontos. Né? Somente na parte dos pontos. Acho que é. Milhas por galão, né? Milhas por galão. Tá, isso. Por aí vai. Enfim. Dá para brincar pra caramba. O objetivo da aula era só mostrar para vocês, essa parte da aula era só mostrar para vocês esse potencial de uso para você de repente trabalhar dentro do projeto, né, nos projetos que você queira trabalhar, do teu projeto de mestrado mesmo, para representação de dados, etc. Mas o que nos faz voltar à vaca fria, né, da cinética de enzimas, que é a busca de parâmetros enzimáticos, já que a discussão é cinética e enzimática. E uma das formas que a gente fez por linearização. Né? Linearização, a gente mostrou como fazer isso no braço, e a gente mostrou também como fazer isso sem ser no braço, mas fazer isso pelo próprio recurso do R, né? Pelo próprio comandozinho lá, que era o LM, lembra disso? Tá na aula 14 aqui, ó. Tá na aula 14. Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Essa aqui, ó. Tá, não custa, a gente pode continuar fazendo isso novamente. Só vou repetir mudando alguma coisa, talvez. Então, deixa eu ver. Aqui é regressão linear. Regressão linear. Com R. Então, a gente já tem a nossa definição, quem é x, quem é y ali, né? S1, V1 e erro, né? É porque o dado é o DAT. Tá. Então, a gente faz assim. Regre.lin. É só você colocar um LM de Linear Model. Aí você coloca o valor de V. O valor de V é V1, né? Porque é o oposto, né? V1. Aí você coloca... não, aqui vai ser diferente, né? Como eu tenho uma linha reta aqui, eu posso tratar isso aqui como uma linha reta. Aí o Linear-Burke vai ficar mais chatinho. Como é que é, gente?
Caspet. Deixa eu pensar aqui. Não sei se você está entendendo. Isso aqui ficou 1 sobre S e aqui ficou 1 sobre V. Né? E aqui está o erro. 1 sobre S e 1 sobre V. Então a equação é que muda. Ah, não. Muda a minha avó. É uma reta. Ixi. S1. Só isso aqui. LM e a gente pediu depois o sumário, não foi isso? Sumário, no caso aqui, de Regger.lin. Ó, rodando o programa, ele faz o ajuste, só que esses resultados aqui não são os resultados dos parâmetros enzimáticos. Né? Só lembrando, quando você faz um Lineweaver-Burke aqui, ó, deixa eu colocar uma outra cor. O que ele obtém por intercepto é 1 sobre Vmax. E o que ele obtém por inclinação é a velocidade máxima sobre o km. Só pegando por aqui. Então, como eu fiz um ajuste linear ali, eu preciso fazer o recíproco agora do intercepto para obter o valor de Vm, né? E depois eu preciso pegar esse valor de Vm e aplicar no resultado que deu da inclinação para sair com o valor de km. Salvar como 1. Para sair com o valor de km. Então dá uma certa trabalheira, né? Dá uma certa trabalheira. Mas você pode tentar fazer isso também. E eu não sei se a gente fez isso. Tem como você fazer isso diretamente a partir daqui. Opa. A gente fez, não fez? A gente fez o negócio do aqui embaixo, ó, quer ver? Ah, não fez? Não fez. Achei que tivesse feito. Aqueles CAT da vida que a gente tinha colocado era o quê? Cadê os CAT? Não tinha negócio do... Ah, aqui ó. Inclinação inter... Ah, tá, porque foi só pegou a inclinação e intercepto para representar, é verdade. Não, no caso aqui seria a extração do coeficiente, né? Você pode extrair o coeficiente. Agora esqueci como é que é o comandozinho para isso. Mas, não sei se você está me entendendo, basicamente é pegar esse aqui é o intercepto. Você faz o recíproco dele e você obtém a velocidade máxima. Aí você aplica aqui na inclinação para obter o parâmetro de km. Eu não sei se vou conseguir fazer isso rapidinho aqui, porque eu queria entrar num outro aspecto. Deixa eu ver. Vou colocar, deixa eu ver aqui, slope, não, intercepto. Intercepto, não, Vm vai ser igual ao quê? Vai ser 1 sobre coeficiente vai ser da regressão, Regger.lin, e se não me engano é o primeiro coeficiente que é o intercepto. Deixa eu ver se deu certo. Acho que vai dar. Velocidade máxima. Aqui deu 10, ó. 10.5 foi o Vm. Lembra de quanto a gente colocou o nosso Vm? 10. Vmax aqui 10. O km também deu 10, né? Vamos ver se daria isso. Então a expressão seria assim: km vai ser igual a Vm, né? Não. Se a inclinação é Vm sobre km, km vai ser igual a Vm sobre inclinação, não é isso? Vm sobre a inclinação. Quem é a inclinação? É o coeficiente da regressão Lin, só que é o segundo coeficiente e não o primeiro. Km, deixa eu ver, papum, olha lá. Aparentemente ele deu, aqui ó, deu 10,05 e o nosso km tinha dado 10, o km teórico, né? Vou passar essa linha de comando aqui porque ela tem essa novidade do... Ela tem essa novidade aqui, papum, pra você testar aí, entendeu? Então quando você dá... Então, qual que é o lance, né, que a gente está trabalhando com a ideia do uso do R e do RStudio? É você não precisar ficar pegando os resultados e indo numa calculadora ou usando o próprio R com aquele resultado manual, e sim fazer o processamento automático, né? A lógica da reprodutibilidade em ciência, né? Na verdade, ciência reprodutiva e não reprodutibilidade em ciência, mas a ciência reprodutiva. Pesquisa reprodutível, desculpa, esse que é o termo correto. Pesquisa reprodutível, né? Você tem um jeito automático de obter esses parâmetros. Mas aí vem uma outra coisa legal.
Conseguiram rodar aí para ver? Deve dar certo, né? Aquele line type resolveu na hora que eu mandei. Deu um valor diferente porque você rodou e a sua função de erro aleatória foi gerada na sua máquina, né? Então o erro aleatório é diferente, né? É, os- o- pois é. Você vê que com uma regressão linear simples você consegue atingir os parâmetros que foram os parâmetros simulados. Mas, aquilo que a gente está falando, né? O grande problema de você trabalhar com linearização, a gente colocou uma série de vantagens numa outra aula, que agora acho que foi da quarta-feira passada, já nem me lembro, mas tem uma tremenda de uma desvantagem. Pô, se você dispersa os erros, você pode de repente trabalhar com variáveis que são dependentes nos eixos de abscissa ordenada e que são publicados direto, o pessoal publica direto, e você não poderia. Então, o ideal seria que talvez você pudesse trabalhar com a equação direta, né? Eu pudesse fazer um ajuste direto. Ocorre que o ajuste direto, no nosso caso especificamente aqui, a gente está tratando dessa equação, né? KM mais S, isso. Então, ocorre que nessa equação aqui, o parâmetro Vm ele é diretamente proporcional à velocidade, mas o parâmetro Km não é. Então, toda vez que você tiver uma expressão que é uma expressão na qual não há linearidade nos parâmetros, que seria uma expressão dessa, né? Não há linearidade nos parâmetros. Linearidade nos parâmetros. Você pode estar diante, obviamente, de uma equação não linear. E a uma equação não linear cabe um ajuste não linear. Qual que é a grande vantagem de um ajuste não linear? O fato de você não transformar os dados. Se você não transforma os dados, você incorre num erro menor. Então, em cinética enzimática, quando você vai publicar, você utiliza normalmente linearizações para diagnóstico de modelos, como a gente vai ver em inibição enzimática na sexta-feira. Diagnóstico de modelo. O jeitão desse gráfico aqui linearizado me sugere que o modelo seja tal. Mas o parâmetro extraído mesmo do ajuste, normalmente se faz em publicação mais séria, por análise não linear. E não por análise linear, porque a análise linear tem esses problemas do erro. E pouca gente aplica pesos, e os pesos são pesos empíricos também. Então, Wilkinson, um trabalho de 1961, coloca que um dos pesos ideais é você fazer o recíproco do quadrado da variância aplicado no ajuste ali. A gente viu na semana passada, né, eu acho, na sexta-feira, que você tem no comando LM de regressão linear, você pode colocar peso também. Mas isso é meio complexo. Seria mais interessante que você pudesse trabalhar com ajuste não linear. E pode ser que no trabalho de vocês, principalmente se for um trabalho experimental, o trabalho em bioinformática, eu não sei como é que trabalha com maximum likelihood, né? Alguma coisa. Tem outro que é There's Holding, né? There's Holding Maximum Likelihood, que de certa maneira você envolve equações não lineares, mas às vezes você está diante de um fenômeno biológico lá, que você tem uma variável independente e uma resposta, e você quer saber, bom, qual que são os parâmetros que definem a partir de um modelo matemático. Se não me engano, Eric, o laboratório de vocês ali mexe muito com isso, com isotermas de adsorção, por causa das lipases ali. Então são isotermas de Langmuir, isotermas de Tenkin, sabe? Outras isotermas assim que você pode obter os parâmetros por ajuste. E aí o que se faz é o ajuste não linear. Vou dar uma essência do que é esse ajuste não linear. Nós não vamos fazê-lo no braço, apesar de ser possível fazer. A gente não vai fazer no braço, a gente vai diretamente pegar esses mesmos dados que a gente trabalhou com cinética do R para linearização e tentar fazê-lo de forma não linear. E se eu tiver um pouco de sorte também, tentar jogar o ajuste usando o pacote ggplot2 também, que é possível fazer.
Então, vou colocar aqui alguma coisa sobre a essência do ajuste não linear. A essência é a seguinte: você basicamente tem, obviamente, uma equação que não é linear nos parâmetros, e o fato dela não ser linear nos parâmetros faz com que a busca, aqui é um gráfico, você tem aqui erro, aqui você tem x e aqui você tem y. A busca ela comece com uma grande quantidade de erro no procedimento, e por um processo iterativo você vai cada vez mais, à medida que você vai variando, deixa eu representar isso de outro jeito, está meio feio, à medida que você vai variando o x e o y, você vai obtendo uma redução nesse erro. Até que se você variar demais, você vai obter um negócio maior. Então é uma coisa mais ou menos assim, eu preciso de um cone. Esse ponto aqui, vou colocar ele com outra cor, esse ponto aqui embaixo é um mínimo global. Ou seja, onde eu tenho o menor erro possível. Só que pode acontecer alguns acidentes no meio do caminho, tais como esses daqui, em que eu tenho mínimos locais. Apesar de ser uma grande vantagem você tentar o formalismo não linear para resolver o problema de parametrização de um modelo, ele pode incorrer em mínimos locais. E esses mínimos locais, eles são uma função do procedimento de iteração. Então esse processo é um processo absolutamente iterativo. Ele é feito várias e várias vezes, repetidas vezes, e a cada ciclo o algoritmo tende a diminuir o valor do parâmetro buscado. Existem aí uma meia dúzia de métodos de ajuste. Se eu colocar aqui alguns desses métodos, a gente envolve, por exemplo, um método chamado Gauss-Newton. Outros chamam de Newton-Raphson. Você tem um método chamado Simplex, que é muito comum também. Simplex é muito usado em análise multivariada. E você tem um método, por exemplo, chamado Levenberg. E apesar de ter um B, eu sempre aprendi que o M vem antes de P e B, mas o nome do cara é um N. Levenberg-Marquardt. São processos de ajuste não linear. Vou falar rapidamente como que é o conceito de um deles, que é o principal, utilizado em todos os programas de ajuste não linear, aí, o Orange Lab, o GraphPad, o MATLAB, mas o MATLAB tem outros tantos também, tá? Que ele é mais, vamos dizer assim, mais fácil da gente verificar a implementação dele no R também. Então vou salvar isso daqui e vou exportar. Eu exporto como um aqui. Vou abrir outro aqui. Lousa. Beleza. Uou! 18 de maio. Dois. Pau. Por que eu não tenho esse aqui? Cadê meu negócio do... Era pra ele ir pra um lado? Por que não tá indo pra um lado pro outro? Ué, que engraçado. Ele não quis ir pra um lado nem pro outro aqui. Por que será que não tá indo? Ah, porque tá pegando o quadro todo, né? Sua anta. Tá. Então, por exemplo, ajuste não linear por Gauss. Gauss-Newton. Basicamente, vamos dizer, a caixa preta desse ajuste se dá no seguinte sentido. Eu tenho uma variação aqui
num parâmetro y, que vai me dar um x aqui, vezes uma variação aqui de incremento. Vou explicar o que é isso. Esse ΔY aqui, ele é a diferença entre o valor observado menos o valor teórico do modelo. Ah, mas qual que é o valor teórico do parâmetro? Ah, mas qual que é o valor teórico do parâmetro? É a sua semente. Então, enquanto a regressão linear ela é muito bacana, porque você simplesmente joga um algoritmo simples e ele te dá um valor absoluto numa iteração, por assim dizer, né? A não linear ela percorre algumas iterações. Os programas normalmente fazem isso até 50 iterações. Acho que o default do R é 50 iterações. Você pode modular isso, mas se seu ajuste não linear não deu certo até a 15ª iteração, é porque pode ter algum problema também no modelo ou nos dados. Normalmente essas coisas são rápidas. Então, esse y teórico que aparece é o valor que você colocou inicialmente. Você coloca um determinado valor inicialmente e aí ele pega o valor do seu y experimental menos aquele valor que você colocou. Tá? Esse x aqui, aliás, eu nem vou colocar o x agora, eu vou colocar o ΔA. Esse ΔA aqui é um incremento. É um incremento entre o y observado e o y teórico. Desculpa. Na verdade, é um incremento naquele parâmetro que resultou nesse ΔY, que resultou naquele ΔYzinho ali. Então vamos dizer, seu KM, você começa falando pro sistema, ah, meu KM eu quero começar com 7, eu sei que ele é 10, eu quero que comece com 7. Tá, aí ele roda uma iteração e gera um incremento. O incremento é de 0,5. Então ele fala para você que na primeira iteração que ele fez, seu parâmetro KM agora é 7,5. Aí ele gera uma segunda para diminuir o erro, descobre que o erro é um pouco menor. Esse erro é chamado soma dos quadrados dos erros, né? Mas não vou entrar em detalhes disso. É um Qi quadrado, né? A gente observou isso na aula, acho que foi de sexta-feira passada também, né? Qi quadrado. Ele acha agora 0,8, então ele pega o 7,5, soma com 0,8 e já vai se aproximando cada vez mais do 10, né? Vai saindo daquele início do funil, né? Em que eu tenho uma quantidade de erro muito grande e vou buscando naquele parâmetro uma quantidade de erro cada vez menor. E esse x, já está embaixo aqui? Ah, não, está aqui. Ó. E esse x aqui, esse x aqui é um gradiente, na verdade é uma matriz. É uma matriz de gradiente. É um pouco mais complicada essa lógica aqui. E essa matriz de gradiente, ela tem um nome chamado jacobiana. Olha que nome bonito. A jacobiana. Chamado jacobiana. A jacobiana tem muito em bioinformática que eu já vi alguma coisa a respeito. Tá? Essa matriz de gradiente, primeiro ela é uma matriz. A gente vai ver alguma coisinha de matriz no R. Acho que hoje não vai rolar, rola para sexta. E a gente vai ver matriz também na parte termodinâmica, como que você resolve problemas termodinâmicos, né? Utilizando o sistema de matriz. Então ela é uma matriz. Bom, uma matriz é diferente de um vetor, aqui que é o pulo do gato, né? Essa matriz de gradiente, ela se dá no seguinte sentido: se eu pegar e derivar a função matemática naquele parâmetro x qualquer em cima de um parâmetro que eu vou chamar de P, posso chamar de P aqui, de um parâmetro P qualquer, e fizer isso simbolicamente, não, vou colocar de outro jeito. De tal maneira que eu tenho... Ah, ficou grande demais aqui, ó. Deixa eu tornar de outra forma aqui. Desculpa o sono, tá? Mas já vai, daqui a pouco termina e a gente volta pro R.
é definido então desse jeito. Esse x, ele é uma... É melhor representar isso aqui desse outra forma. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma variação da função de x, 1, sobre variação da função, sobre a variação no parâmetro 1. Agora eu posso ter aqui embaixo uma variação da função de x2 sobre o parâmetro 1. Aqui eu posso ter uma variação da função de x3 sobre o parâmetro 1. E aqui do lado eu vou ter a variação da função de x1 sobre o parâmetro 2. Aqui eu vou ter a variação da função de x1 sobre o parâmetro... Opa, quase que saiu errado. Sobre o parâmetro 3. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou ter a variação da função de x2 sobre o parâmetro 2. Aqui é a variação da função de x2 sobre o parâmetro 3. Parâmetro 3. Imaginando que a sua equação tenha 3 parâmetros, não é o nosso caso. x3, parâmetro 2, x3, parâmetro... Opa, quase que saiu função aqui, ó, parâmetro 3. Isso numa matriz. Então veja que isso aqui é uma matriz de gradiente. Por que gradiente? Porque é uma proporção. É uma proporção. Então a análise não linear, ela resolve o problema quando eu diminuo um determinado processos iterativos, eu vou diminuindo o erro até chegar a um determinado limite em que o erro que eu consegui abaixar da última, nessa iteração presente, ela é a mesma coisa, ou muito pouco menor do que o erro que eu consegui reduzir na iteração anterior. Aí a regressão para, o ajuste para. Tá? Então a logística, basicamente, desse processo, deixa eu colocar aqui a logística de um ajuste não linear por Gauss, se dá no seguinte. Primeiro, você determina o parâmetro, ou determina, né, as funções simbólicas e não numéricas para os parâmetros. Então, exemplificando, é o seguinte: para VM e para KM, você faz a derivada. Então, basicamente, o que está pedindo aqui é uma derivada. Então, isso aqui é uma proporção ou uma derivada da primeira. Se a gente tem V igual a VM vezes S sobre KM mais S, eu preciso derivar isso aqui, ó. Eu derivo isso daqui em cada um dos parâmetros. Então eu vou derivar a função no parâmetro VM e vou derivar a função no parâmetro KM. Eu não tenho esse decoro, obviamente, mas eu tenho anotado aqui. Aqui, ó, tenho anotado aqui. Se eu derivar em VM, na verdade eu tenho anotado para outra coisa. A variação da função sobre a variação de VM, do parâmetro VM, vai ser igual a S, que multiplica KM mais S, sobre KM mais S ao quadrado. Aqui. Calma que já vai terminar, tá? E KM, se eu derivar agora a função no parâmetro KM, eu vou ter algo bem parecido, inclusive. É bem parecido. É menos VM vezes
espera aí, nem fez caca. Essa aqui é VM. Então a KM é de cima. É, isso mesmo, tá certo. Tá certo. Tava certinho. Menos VM vezes S sobre, aí repete aqui embaixo. KM mais S ao quadrado. Então, essa daqui é a função simbólica para o parâmetro, ou seja, a derivada nos parâmetros. Nos parâmetros. Essa é a primeira coisa que você faz. A segunda coisa que você faz é construir essa jacobiana. Construir a matriz jacobiana em cada xi, ou seja, em cada ponto experimental. Ou seja, em cada ponto experimental. E o terceiro, nessa logística, é a obtenção do incremento em cada parâmetro. Basicamente, a gente está falando disso aqui, ó. Delta y vai ser igual a delta x. Opa, quase que eu me ferrei. Vai ser igual a x vezes delta a. Tá? Com isso aqui você vai obter um delta A, então vamos dizer, eu falei delta A, né? Delta A relacionado a parâmetro, devia chamar delta P, né? Devia chamar esse negócio de delta P, né? Parâmetro, né? Incremento no parâmetro. Vou chamar isso aqui de delta P, então. Aqui eu vou chamar de delta P. De tal maneira que, vamos colocar assim, numa segunda interação, numa segunda iteração, você vai ter, para esse nosso exemplo, ó, o novo valor de VM vai ser igual ao VM que eu tinha obtido anteriormente, vou colocar como 0, mais a variação no parâmetro VM. E a mesma coisa para KM. Então vai ser KM anterior mais a variação no parâmetro KM. É claro que isso serve não apenas para cinética enzimática, mas para tudo quanto é coisa que você mexe com o modelo não linear. Agora, uma coisa que eu acho curioso, mas muito curioso no modelo não linear, vou colocar aqui em verde, é o seguinte: observe que ele é linear. Consegue observar isso aqui? O modelo não linear, chamado ajuste não linear, ele é linear. Só que ele não é linear nos parâmetros. Ele é linear nos resíduos, nos erros. Tá? Por quê? Porque ele busca a minimização desses erros aqui. E se você observar, é uma função do tipo y igual a x vezes b, sei lá. Né? Então a expressão em si é uma expressão linear, mas as quantidades que são utilizadas para a solução dessa expressão é que não são lineares. Tá? Então, dito isso, como eu disse, nós não vamos fazer isso aqui no braço, porque a construção da jacobiana é sofisticada. Acho que deve ter dado para perceber o nível de sofisticação. Oi? Perfeito, entendi. Certinho, obrigado. Para não confundir o A, né? Aqui, né? P. Sim, né? Tá, perfeito. Para não confundir o A. Não, tranquilo. Então vamos salvar isso aqui e vamos botar a mão na massa aqui para os minutos que ainda nos faltam. Então já salvei, vou exportar, está exportadinho. Número 2. Salvei como lousa. Tudo bem, vai ser aquela história. Depois eu saio correndo atrás para recuperar a lousa. Tá? Vamos fazer isso aqui no R então. Com esses mesmos exemplos que a gente obteve, né? A gente tem ele bonitinho aqui, né? Então vamos fazer agora ajuste não linear. Ajuste não
linear. Eu nem vou falar que é no R, porque para fazer isso aqui no braço tem como fazer. Eu já fiz isso para HP, para calculadora. Mas, puta que pariu, desculpa, tá um trabalho desgraçado. Vale mais a pena para você aprender a fazer, você aprender a ver como é que faz do que propriamente para usar, né? Então, para fazer ajuste não linear, vamos dar um nome para o nosso ajuste. Eu vou chamar de era Ajulin, né? Ajunolin. Vou chamar ele de Ajunolin. O comando que você dava para um ajuste linear era o comando LM. O comando que você dá para um ajuste não linear é ENLS. Aí você vê que na hora que eu deixar com as mãozinhas aqui, ele vai me pedir, ó, ele quer saber a forma, ele quer saber os dados, ele quer saber o que começa, o que faz, etc. O algoritmo que se emprega, uma série de coisas. Mas basicamente a gente pode fazer assim, ó, NLS. Primeiro eu posso colocar quem que é o meu Y. Bom, meu Y é quem que são meus dados, né? Esqueci quem são os meus dados. Quem que são os meus dados aqui mesmo? Não, a gente está com esse DAT aqui, não é isso? Ó, quer ver? Ó? Ah, é verdade. É verdade. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Pode ter algum erro adicional em relação a esses S1 e V1. Ah, não, mas ele já tem. Ele já definiu o S e já definiu o V. Beleza, então eu posso criar aqui um outro... Boa ideia, eu vou criar aqui DAT2. Então, meu DAT2 vai ser o quê? Um data.frame de quê? De S, V, de S e V, né? De S e V. Tem como fazer o negócio do erro, mas como agora o erro já tinha colocado o erro... Não, dá para colocar o erro do mesmo jeito se quiser também, ó. S, V... E é que aqui o erro está definido como V1, entendeu? Então eu posso definir o meu novo erro aqui, ó. Erro vai ser igual, o erro 2, né? Vai ser igual a V vezes 0.05. De repente pode fazer desse jeito. Então aqui eu vou ter o erro. Então eu vou ter aqui, papum. Beleza, defini. Então eu posso agora colocar que eu tenho V. A expressão é VM. Ah, desculpa. Você coloca aquele til, né? Coloca aquele til convencional assim, né? Só que em vez de você colocar agora o x, você coloca a expressão matemática. Então a expressão matemática vai ser VM vezes S dividido por KM mais S. Essa é a expressão matemática. Certo? E aqui eu preciso definir o dado, né? Então o meu dado vai ser o DAT2, que agora eu já defini meu DAT2. Então só isso, se tudo tiver dado certo. Ah, não. Eu preciso agora introduzir as sementes, que é um problema que envolve o ajuste não linear. Eu preciso ter uma ideia mais ou menos de como que meu gráfico se apresenta, né? É claro que essa ideia eu consigo ter aqui, né? Se eu vier aqui e fizer o plot, né? É aquela plotagem, né? Você faz assim, ó, plot. Pode usar também o ggplot, por exemplo. ggplot. Ah, não, ele já definiu o erro embaixo, né? Definiu o erro embaixo. Não, vou deixar desse jeito. Vou deixar o plot mesmo. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. DAT2. Embaixo do DAT2 eu vou botar plot S,V. Papum. Tá aqui, né? S,V tá bonitinho. Eu preciso colocar semente. Para colocar semente, eu coloco assim: start igual a list. Eu sempre confundo isso, mas acho que esse é assim, ó. Start igual a list. Aí eu vou dar, por exemplo, o meu VM eu acho que é 7 e o meu KM eu acho que é 7. Sei lá, alguma coisa assim. E eu posso fazer uma outra coisa aqui. Eu posso dar um traço para você observar como que é o ajuste não linear, e o traço eu vou colocar como sendo true. Então, olha só o que vai acontecer na hora que eu rodar. Ele me dá a primeira iteração, quer dizer, aqui, ele partiu aqui desses parâmetros aqui, né, são as sementes iniciais. Esse aqui é o valor de erro, é o Q quadrado. Na primeira iteração que ele fez, ele já achou esses valores aqui para VM e KM. Na segunda iteração que ele fez, ele reduziu um pouco mais o erro, achou esses parâmetros. Na terceira, ele achou basicamente o mesmo erro. E
praticamente não teve variação, a não ser na quinta casa decimal, quarta casa decimal, que teve variação nos parâmetros. Então veja que ele rodou iterativamente, reduziu o erro e fechou um determinado limite, que é o limite de tolerância, que na expressão, quando você está trabalhando ali, com essa expressão, você consegue colocar, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, args NLS, ele coloca tudo isso aqui, ó, né? Então você pode, qual algoritmo que você pode colocar, mas ele tem um default, se o traço é falso ou não é, se você quer usar um subconjunto, se você quer usar um peso, se você quer usar limites, ou seja, o mínimo que eu quero para aquele parâmetro é isso, o máximo para aquilo, e outras cositas más, tá? Mas, cadê? Tá aqui. Então tá aqui, ele roda. Vocês conseguiram rodar? É porque na verdade, vou botar aqui para vocês rodarem, na verdade ele não te dá o resultado. Para dar o resultado você tem que pedir o sumário, lembra disso? Então pede o sumário do ajuste. Sumário do A. Oi? Não, não, a gente correu com esse traço aqui só para ver o parâmetro final. Parcialmente até, Eric, porque você tem o valor de VM e KM, mas você não tem aquela tabela linda que mostra um monte de outros parâmetros, né? Tipo isso aqui. Então, olha, te dá o VM, te dá o erro padrão associado, te dá o KM, te dá o erro padrão associado, faz o teste T daquele jeitinho. Ele diz que foram feitas 3 iterações e que o resíduo, o erro padrão residual é disso daqui. Veja que aqui não aparece mais aquele R quadrado, múltiplo R square, porque estatisticamente, e o R foi feito por estatísticos, estatisticamente você não define o coeficiente de correlação de Pearson para modelo não linear, é proibitivo. Mas tem aplicativos que fazem isso, se não me engano o próprio GraphPad ele te dá o R2. Quer dizer, o R... Qual? O Excel dá, mas ele, do ponto de vista conceitual, não poderia, porque o coeficiente de correlação ele é montado em cima do sistema linear. Tá? Acho que vocês devem ter obtido alguma coisa parecida com isso, né? E aqui você pode agora colocar a linha sobreposta. Então você dá lines. O meu x é o x, que é o S, e o meu y vai ser fitted, que é o comando de ajuste, e o nome da regressão, Ajunolin. Pum! Olha lá, bonitinho, colocado em cima do traço. Tá? Essa é uma das formas da gente fazer o ajuste. Quisera ter um pouco mais de tempo para a gente tentar brincar agora também no ggplot 2, porque o ggplot 2 ele vai ficar mais bonitão, ele faz o ajuste mais bonitão. Você pode tentar fazer. Só que ele tem uns truquezinhos que eu acho melhor a gente deixar para a próxima aula, porque eu tinha comentado com o Eric mais cedo, eu preciso terminar essa aula um pouco mais cedo, porque eu tenho reunião do PPG Biotech agora. A reunião é agora às 11 horas e tem um negócio que precisa definir previamente antes da reunião, sabe? Mas com isso, ó, veja o que você fez. Com ajuste não linear, rapidinho a gente achou os parâmetros sem precisar transformar os dados. E os parâmetros, obviamente, possivelmente, agora resta a gente comparar isso, mas possivelmente com uma precisão maior do que o linear. Quer ver? Ó? Aqui você está com um 0,14 e 0,5, né? Se a gente observar um linear feito lá em cima... Ah, não, o linear que a gente fez foi duplo recíproco, então não dá para a gente pensar do mesmo jeito, porque aí você tem que transformar, fazer o... Né, fazer o caminho de volta, né? Mas isso serve para vários modelos. Então, o ajuste não linear é interessante quando você tem vários parâmetros também, né? Porque num ajuste linear, que você tem 2 parâmetros para uma cinética enzimática de VM e KM, é uma coisa, mas se você tiver 3 parâmetros, como a gente vai ver na sexta-feira, você tem KM, VM e tem o KI, que é a constante inibitória daquela droga que se alocou no sítio específico ali. Aí obviamente, que o ajuste não linear ele ganha mais terreno. Por quê? Porque você não tem que ficar fazendo
tirando... nossa, é bem complicado você pegar o processo de linearização e arrancar o parâmetro da constante de inibição da linearização, porque você tem que arrancar o Km e o Vm da linearização e depois você tem uma função deles que é o próprio Ki. E no não linear, não, ele te dá pá. Te dá todos ao mesmo tempo. E o não linear tem uma outra coisa, ele permite você fazer comparação de modelos. Então você pode testar os modelos mecanísticos de inibição, como de outros modelos, né? Algo que é um pouco... que o linear ele só te diz, você só tem dois parâmetros. Você tem inclinação e intercepto. Então não vou ficar comparando inclinação e intercepto por aí, né? Só tem dois parâmetros. Na sexta-feira a gente faz esses testes de modelos. Sim, e vamos comparar utilizando o que se chama do critério de informação de Akai, que são coisas legais em que você compara modelos matemáticos e pode até ser útil se vocês estiverem diante desses processos. No caso do ERIC, eu acho, isotermas de adsorção de vários tipos, que você ajusta e ele te dá qual das isotermas que é a vencedora. Tá bem? Então, fechado. Vou encerrar por aqui, então. Boa sorte para vocês, boa semana, tá? Valeu. Vou desligar aqui rapidinho o babado.